Níveis de drones que estão mudando a guerra, explicado em 9 minutos. A guerra sempre foi sobre poder. Durante séculos, esse poder vinha de números, mais soldados, mais armas, mais tanques. Mas isso está mudando, porque hoje, uma única máquina pequena, quase silenciosa, quase invisível, pode causar destruição em escala real, sem exército, sem linha de frente, sem aviso. E antes de chegar no nível mais extremo, você precisa entender uma coisa. Os drones não estão apenas mudando a forma de lutar. Eles estão mudando quem tem o poder de vencer. E isso torna o futuro da guerra muito mais inquietante. Nível 1. O começo parece simples. No início, drones pareciam inofensivos, pequenos dispositivos voadores, usados principalmente para reconhecimento. Basicamente, olhos no céu. Eles sobrevoavam áreas perigosas, transmitiam imagens em tempo real, mostravam posições inimigas, movimentação de tropas, veículos escondidos. Tudo isso sem colocar um único soldado em risco. E isso já era uma vantagem absurda, porque em guerra, informação é tudo. Saber onde o inimigo está, antes dele saber onde você está, pode decidir uma batalha inteira. Mas ainda assim, esses drones não atacavam, não destruíam. Eles apenas observavam. E naquele momento, pareciam apenas uma ferramenta de apoio. Nada mais. Mas isso estava prestes a mudar. Nível 2. Drones armados. Precisão absoluta. Então veio a primeira grande virada. Os drones deixaram de ser apenas observadores e passaram a ser caçadores. Agora eles carregavam armas, mísseis guiados, bombas de precisão, explosivos inteligentes. E o mais impressionante é que quem controlava esses drones não estava no campo de batalha. Estava a milhares de quilômetros de distância, seguro, protegido, assistindo tudo por uma tela. E com um simples comando, um alvo era eliminado, sem aviso, sem som alto, sem chance de reação. Era uma guerra completamente diferente. Uma guerra onde o inimigo pode estar sendo observado por horas, sem nem saber. E quando percebe, já é tarde. E isso muda completamente a dinâmica do combate. Porque agora não existe mais lugar realmente seguro. Mas isso ainda não era o mais assustador. Nível 3. O poder de um único drone. O que realmente muda tudo é o impacto de apenas um. Nos dias de hoje, um único drone pode ser pequeno o suficiente para caber em uma mochila, mas poderoso o suficiente para destruir alvos reais. Um drone barato, adaptado, com uma pequena carga explosiva, já pode destruir veículos militares, neutralizar posições defensivas, atingir soldados com precisão extrema, interromper operações inteiras e, em alguns casos, danificar equipamentos que custam milhões. Pense nisso. Uma máquina que custa centenas ou poucos milhares pode destruir algo que levou anos para ser construído. Isso quebra completamente uma regra antiga da guerra, a ideia de que o mais caro sempre vence. Agora, o perigo pode vir de algo quase invisível, pequeno, silencioso, difícil de detectar e impossível de ignorar. E isso cria um novo tipo de medo no campo de batalha, porque o ataque pode vir de qualquer direção, a qualquer momento, sem aviso. E isso muda o psicológico da guerra. Nível 4. Drones baratos. A guerra acessível. Mas talvez a maior mudança não seja o poder, seja o acesso. Porque esses drones não são raros. Eles não são exclusivos. Eles não estão apenas nas mãos de grandes potências. Hoje, drones podem ser comprados facilmente, modificados, adaptados, melhorados, grupos menores, forças irregulares e até indivíduos com conhecimento técnico podem usar essa tecnologia. Isso transforma completamente o campo de batalha. A guerra deixa de ser algo controlado apenas por grandes exércitos e se torna descentralizada.
imprevisível. Agora, qualquer conflito pode escalar rapidamente, porque o poder de ataque não está mais limitado a quem tem mais dinheiro, mas a quem sabe usar melhor a tecnologia. E isso torna o mundo muito mais instável. Nível 5. Enxames. Escala impossível de controlar. Agora imagine isso, não com um drone, mas com centenas, enxames inteiros, drones coordenados, voando juntos, atacando ao mesmo tempo, cada um pequeno, mas todos conectados. Isso cria um problema enorme. Defesas tradicionais não conseguem lidar com isso, porque são muitas ameaças ao mesmo tempo. É rápido demais, é inteligente demais e, em alguns casos, autônomo demais. Esses drones podem se dividir, se reorganizar, escolher alvos diferentes e atacar de forma coordenada. É como enfrentar uma tempestade de máquinas inteligentes. E aqui, a guerra começa a sair do controle humano. Nível 6. Guerra automatizada, sem emoção. Agora o campo de batalha muda completamente. Drones não só atacam, eles vigiam constantemente, espionam movimentos, bloqueiam comunicações, interferem em sinais e até caçam outros drones, criando uma guerra dentro da guerra, uma batalha invisível acontecendo no céu. 24 horas por dia, sem pausa, sem descanso, sem emoção, máquinas operando contra máquinas, tomando decisões em frações de segundo, muito mais rápido do que qualquer humano poderia reagir. E isso cria um cenário perigoso, porque quanto mais automatizada a guerra se torna, menos controle humano existe, e isso aumenta o risco de erros. Erros rápidos, erros irreversíveis. Último nível, extremo, desconhecido. E então chegamos ao ponto mais extremo: drones totalmente autônomos, sem controle humano direto, capazes de identificar alvos, analisar comportamentos, tomar decisões e atacar, sozinhos, sem confirmação, sem ordem final. Alguns sistemas já conseguem reconhecer padrões, movimentos suspeitos, perfis específicos e agir com base nisso. Agora imagine isso em larga escala. Milhares de drones, tomando decisões simultâneas, sem emoção, sem dúvida, sem hesitação. Aqui, entramos no limite entre guerra e algo completamente novo. Um cenário onde a tecnologia não apenas executa ordens, mas decide. E quando isso acontece, o controle pode ser perdido. E o mais assustador, isso não é ficção. Isso já está acontecendo. Final. E tudo isso começou com algo simples, uma câmera voando no céu. Mas hoje, um único drone já pode mudar o rumo de uma batalha, pode parar um avanço, pode destruir um alvo estratégico, pode causar um impacto desproporcional com um custo mínimo. Agora imagine, milhares deles, coordenados, autônomos, implacáveis. Porque no futuro da guerra, não é o tamanho do exército que importa, nem o número de soldados. É o tamanho da tecnologia que você consegue colocar no ar. E talvez o verdadeiro perigo seja o fato de que essa guerra já começou.